Oi gente, tudo bom? Então eu já venho pra vocês com algumas coisinhas de Halloween que eu assisti, li, enfim, ouvi, mas que eu acho que não rola por um vídeo inteiro só sobre isso, ou são coisas que eu não terminei de ver ainda porque não terminou de ser lançado, coisas que eu descobri muito recentemente, não usei por tanto tempo, parei porque eu não consegui mesmo. Então vamos lá. Tentei começar a ler A Divina Comédia, do Dante Alighieri, pelo primeiro livro, Inferno. Ele tava no desafio de 12 livros e 12 quadrinhos pra 2019 e eu tinha me proposto a tentar ler só o Inferno. Se eu gostasse muito, eu acabasse lendo rápido, ler A Divina Comédia inteira, então Inferno, Purgatório e Paraíso. Quando eu abri, eu me surpreendi porque é poesia, não é prosa. É uma coisa besta porque eu não sei porquê, eu sabia que era poesia, mas quando eu abri eu me assustei, eu pensei, eu não gosto de ler poesia. Que difícil, mas beleza, vamos lá, clássicos, tal, todo mundo fala tão bem, como uma obra muito boa, mas também como legal de ler e divertido. E eu não consegui. Eu cheguei no primeiro círculo do Inferno e parei de ler, gente, assim, foi impossível pra mim, eu não gosto de ler poesia, eu fico confusa, eu nunca sei onde quebrar os parágrafos, aí eu fico sempre dividida entre ler ritmado ou ler com a pontuação, aí eu tento ler com a pontuação, mas ainda não entendo nada. E é curioso porque eu li na introdução que o Dante escreveu esse livro pra ser mais acessível, entre aspas, ele não escreveu de uma maneira tão rebuscada, assim. Então era pra quem conseguisse ler, né, entender o que estava acontecendo. E eu não sei se a tradução quis focar muito na rima e acabou usando palavras muito mais difíceis do que devia ser, porque o meu problema com entender isso daqui é que tem muita palavra que eu não sei o que é, entendeu? E eu não tenho saco de ficar parando pra abrir dicionário, eu quero uma leitura mais dinâmica, assim. Não sei se o problema foi a minha tradução, não sei se o problema é que eu não tenho mesmo paciência pra poesia, e pode ser uma grande heresia, mas eu não consegui ler esse livro e eu vou parar, porque assim, eu tava de um jeito que eu lia e não significava absolutamente nada pra mim. Eu vi que tem algumas traduções que são feitas de uma maneira mais simples, algumas que tem assim, uma página e na página do lado explicado o que tá sendo dito. Tem até versões mais infantis, assim. Eu tô pensando em ler alguma dessas só pra ter a história, pra eu saber do que é a história, mas eu não gostei, não consegui e desisti. Pode me chamar de inculta, não é pra mim. Descobri um podcast novo, mais um, e esse daqui é de terror. Foi recomendação da Marina Smith, chama República do Medo. Eles usam a abreviação de RDM. E é um podcast antigo, gente. Eu não sei como eu vou falar dele. Já tá na edição 216. E eles começaram com uma ideia muito legal de falar sobre terror. Então eu sempre reclamo disso aqui com vocês, que eu adoro filme de terror, eu adoro séries de terror, eu adoro consumir terror. Mas não é uma coisa que é tão popular, pelo menos entre as pessoas que eu conheço. E eu acho que no geral, porque mesmo aqui no canal, o mês do horror sempre dá uma diminuída muito grande nas visualizações aqui. Mas eu gosto, então eu continuo fazendo isso e continuo assistindo e tentando conversar com as pessoas. Mas não é uma coisa tão popular, então ter um podcast que foca nisso eu achei muito legal. Então eles começaram com a ideia de falar só de terror. Então se eu boto nos primeiros episódios, eles falam de filmes clássicos de terror, dos lançamentos, livros, mas também de folclore, de história das bruxas, como que surgiu isso na mitologia. Então eles têm vários episódios diferentes, tem os episódios que eles falam para as pessoas mandarem as suas experiências de terror. Os episódios mais recentes do que eu tô vendo, eles estão expandindo um pouquinho. Então eles fizeram um episódio de Coringa, por exemplo. Tudo bem que eu fiz um vídeo sobre Coringa aqui no mês do horror, mas eu vi que eles estão expandindo para algumas coisas. E quando eles falam dessas coisas muito mainstream, que já tá todo mundo falando, eu acho que eles não acrescentam nada de muito novo, então eu acabo pulando esses episódios. Mas quando eles falam dessas coisas que ninguém tá falando, tipo Midsommar, quando eles falaram de Hereditário, eles têm um episódio de Rocky Horror Picture Show, eu acho muito incrível. Série de TV, estou assistindo American Horror Story 1984, que é a nova temporada dessa série que eu gosto tanto. Já falei dela com vocês, se eu não me engano, ano passado ou retrasado, numa que fala sobre American Horror Story. Essa temporada nova tá na metade, mais ou menos, e tá me dando muita dúvida, assim, se eu tô gostando ou não. Pra falar a verdade, eu comecei achando bem legal. E aí dessa vez é uma temporada mais slasher mesmo. Então, se passa nos anos 80, que é quando teve o boom desses slasher movies. E é uma temporada bem de, assim, assassinato, de serial killer e tal. Eu tava achando legal, mas começou a ficar muito confuso. Porque começa com uma coisa simples, mais linear, assim, misturada um pouquinho já com fantasma, que sempre
tem meio que em todas as temporadas. Mas de repente, todo mundo é assassino e todo mundo é assassinado, e fica muito confuso, e eu não tô entendendo mais nada. Quer dizer, eu até tô entendendo, mas eu tô achando que tá desnecessariamente muito enrolado. Só que eles fazem uma coisa legal no American Horror Story, que eu acho que eles têm feito nas últimas temporadas, que eles fizeram muito bem no Roanoke, que eu achei maravilhoso, que é uma das minhas temporadas favoritas, que é no meio da temporada as coisas mudam de cenário. Então a gente fica muito tempo num lugar que é um acampamento, onde teve um massacre anos atrás, esse acampamento vai ser reaberto e os nossos personagens principais vão lá para trabalhar como instrutores. Só que aparentemente o assassino daquela época fugiu do sanatório e tá indo atrás de todo mundo pra matar todo mundo de novo naquele acampamento. E a gente fica quase metade da série dentro desse acampamento. Eu tava cansando, sabe? Mas aí teve a quebra. Foram pra outros ambientes, reviravoltas enormes aconteceram. E honestamente, quando eu assisti o último episódio que saiu semana passada, até a metade dele tava pensando, eu vou parar de assistir. Eu vou abandonar essa temporada igual eu abandonei a temporada dos vampiros, que eu também não gostei. E aí, na metade pro final, eles fizeram o twist, que eles sempre fazem. E agora eu vou continuar, e tradicionalmente o melhor episódio de todas as temporadas é o episódio de Halloween. E vai sair essa semana, grandes expectativas. Bacurau é um filme que eu pensei em fazer um vídeo isolado sobre ele. Só que qual que é a questão? Se você já assistiu Bacurau, eu tenho vários conteúdos pra te indicar de pessoas que falaram sobre o filme, que eu acho que vão falar várias coisas que eu também pensei. E se você não assistiu, eu não quero te dar spoiler do filme, porque é um filme que muita gente me falou, vai assistir, mas não vê trailer, não vai atrás de review, não vai atrás de nada. Vai ver esse filme sem saber absolutamente nada sobre ele. E eu fui, e foi uma experiência incrível. E se eu tivesse lido uma sinopse, visto um trailer, provavelmente teria sido uma experiência boa, mas diferente. Então, eu só vou falar pra você, se você gosta das minhas sugestões, assista Bacurau. Tenta ir, a esse ponto um monte de gente já falou sobre o filme, tenta ir sem saber nada. Se você já ouviu alguma coisa, também vai porque vale a pena, mas tenta ir sem saber nada. Eu acho que ele ainda tá em cartaz nos cinemas, ele tá em cartaz já há bastante tempo, mas como o burburinho sobre o filme começou um pouquinho depois que ele já tinha sido lançado, ele ficou por muito tempo. Você ainda acha uma sessão ou outra no cinema, ou uma sala de um cinema mais cult passando, tipo Itaú, coisas assim. Se você já assistiu, recomendo ouvir o episódio do Rapadura Cast sobre Bacurau, o episódio do Mamilos sobre Bacurau também, que eles, no Mamilos, eles até chamaram gente do cast pra participar do podcast, foi bem legal. E o pessoal do Rapadura Cast tem uma visão muito única porque eles são nordestinos, sabe? Então eles estão inseridos, eles se sentiram ainda mais representados por esse filme, então recomendo bastante. E a última coisa que eu venho falar aqui, eu fiquei em dúvida se eu colocava, eu ainda tô em dúvida na verdade, porque não é uma coisa de terror, é Brooklyn Nine-Nine. Eu pensei em colocar no final, tipo, quando eu terminasse de assistir, colocar na sexta Geek de novembro, alguma coisa assim. Só que Brooklyn Nine-Nine tem uma coisa que eu achei incrível em todas as temporadas, que é o episódio de Halloween, que é muito, muito bom. Então assim, Brooklyn Nine-Nine é uma série que já é meio antiga, acho que ela tá na sexta ou na sétima temporada, mas ainda tá sendo lançada. Já foi quase cancelada várias vezes, mudou de emissora, mas ainda tá persistindo. E tem na Netflix. Ela conta a história de policiais que trabalham em um distrito no Brooklyn, que é o distrito número 99. E tem uma vibe comédia meio The Office, assim, meio... A gente tem uma comédia que a gente fica meio com vergonha e tal, mas é muito legal, é muito engraçado, os personagens são muito, muito bem desenvolvidos, principalmente considerando que é uma série de comédia, sabe? Mas todo mundo tem suas próprias personalidades, seu jeito. Quando as situações acontecem, você consegue saber mais ou menos como cada um vai reagir. E são episódios de 20 minutos, tem alguns núcleos, alguns episódios que tem uma continuação, assim, uma partezinha lá do fundo da história que tem uma continuidade, mas em geral são episódios isolados de 20 minutos em que a história se resolve ali. É uma série bem tranquila de você sentar pra assistir um dia que você vai almoçar sozinho ou jantar, alguma coisa assim. Não te prende a ponto de você querer sentar e assistir 20 episódios seguidos, sabe? Como muitas séries fazem. E os episódios de Halloween são muito, muito bons. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei pra mim. Não deixa de se inscrever no canal pra mais vídeos. A gente me seguir nas redes sociais, Twitter e Instagram, tá tudo aqui embaixo. E é isso. Tchauzinho e até a próxima.